Bom, e a gente gosta muito de tratar sobre assuntos da nossa região, né? Assuntos referentes às mais diversas pautas da nossa região. Hoje nós vamos falar sobre ovinocultura, a gente conversa com um dos criadores aqui da nossa região para falar sobre essa cultura aqui no município de Camaquã e sobre a ideia que surgiu neste momento de criação de um núcleo dos criadores de ovinos aqui da nossa região. Carlos Schmeigel, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Gil. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre ovinocultura, uma atividade que nós tanto gostamos e uma atividade que tem se mostrado cada vez mais interessante para pequenas, médias propriedades, sem falar nas grandes, que sempre foi muito viável, mas cada vez se tornando mais viável para essas propriedades pequenas e médias. E estamos tentando, então, fazer esse trabalho de arrebanhar esses produtores para nós consolidarmos um núcleo de criadores de ovinos de Camaquã e região, vai ser sediado no Sindicato Rural de Camaquã, mas o convite aí se estende a toda a nossa região, Dom Feliciano, Chuvisca, Cristal, né, Arambaré, enfim, toda a nossa região, para nós fortalecermos essa cadeia e poder, né, trazer tanto desenvolvimento, qualificação profissional e até mesmo ajudar na comercialização num volume maior de animais. Bom, há um bom tempo atrás, quando se falava em produtores rurais de Camaquã, se lembrava do arroz, se lembrava da soja, se lembrava do tabaco. Ainda se lembra porque nós somos um polo arrozeiro, né? Nós somos aqui um município que ainda depende, principalmente no que diz respeito à economia dessas culturas. Mas aos poucos a gente pode perceber que outras culturas estão ganhando espaço nas propriedades rurais aqui da nossa região. Poucos dias atrás a gente falava sobre a produção de uva, que vem ganhando espaço. Nós já temos aí vinhos que são produzidos na cidade de Camaquã, sucos, entre outros produtos, inclusive produtos coloniais que são ofertados, tanto que a gente já tem um evento anual que trata justamente sobre esse fomento da uva no município. Como é que está a questão da ovinocultura? A gente tem visto, principalmente por ter esse contato mais direto com o Carlos, o amor que ele tem por isso, né, pela ovinocultura, porque não basta você querer, né, ter uma propriedade com ovinos, você precisa estudar muito antes, fazer todo o planejamento, e a gente teve a oportunidade, por mais que eu ainda não tenha visitado a propriedade rural, de conversar diversas vezes sobre isso, e ele relatava, né, no período que ainda estava preparando a propriedade rural para a ovinocultura. Fala pra gente como é que foi esse processo, né, de começar com essa cultura aqui em Camaquã, no teu caso, por exemplo. Bom, essa é uma atividade que ela requer, né, bastante dedicação, mas como qualquer outra, você tem um preparo, estudar, entender um pouco como funciona, e quando a gente fala nessa questão, ela entra para diversificar dentro de uma propriedade, né? Ou seja, não acredito que ela seja viável como uma monocultura, por exemplo, como praticamente nenhuma atividade hoje é mais viável enquanto monocultura dentro de uma propriedade, porque o próprio mercado nos impõe isso, ou seja, muitas vezes um mercado está em alta, outro mercado está em baixa, então a gente acaba tendo que diversificar para saber como que essa atividade vai remunerar melhor na propriedade. Dentro da nossa própria propriedade, que é uma propriedade familiar também, nós não criamos somente ovinos, trabalhamos eventualmente com bovinos para recria, trabalhamos com plantio de milho, então nós diversificamos também nas nossas culturas, mas o foco da propriedade principal é sim a ovinocultura, ela é um dos carros-chefe da propriedade. E a ovinocultura, ela aconteceu uma transformação ao longo dos tempos. Nós sempre tivemos ovinos e nunca deixamos de ter ovinos nas nossas propriedades de toda a região. Só que os ovinos, há muitos anos atrás, eles eram voltados à cultura da lã. Era a principal atividade dos ovinos. E com a entrada do fio sintético no mercado, essa mercadoria acabou perdendo muito valor. Ainda existe um valor agregado muito forte, né, dentro da ovinocultura na lã, mas é mais voltado a algumas raças específicas de lã, como merino, até idealma, que hoje já está caindo um pouco o valor, mas ainda tem um valor, que são lãs de micragem finas, que a gente chama, são lãs muito finas, porque o sintético veio e substituiu, né, boa parte deste mercado, o que nos traz a segunda vocação do animal, da ovelha, que é a carne. Mas para isso a gente foi migrando para animais mais voltados para a lã. A ovelha, ela é uma balança. Ou ela produz muito bem lã, ou ela produz muito bem a carne. Para
a gente poder equilibrar, tem que sacrificar um lado para que o outro possa ser melhor. Então, hoje, o mercado da ovinocultura ele está sofrendo uma transformação a nível global, já existe isso, e cada vez mais no Brasil, e em especial no Rio Grande do Sul, que é um dos grandes produtores de ovinos, se transformando em raças carniceiras, que a gente chama as raças para carne. Então, voltada toda essa produção para o mercado de carne, onde a gente investe em raças e cruza de raças voltadas para carne, para cada vez melhor acabamento, para tamanho de carcaça, para ficar com uma carcaça maior e com melhor acabamento cada vez de forma mais cedo, fazer um marmoreio na carne, um acabamento de gordura. Então a gente vem buscando isso com os cruzamentos. E este mercado, sim, está cada vez mais em voga e cada vez vem remunerando melhor. É um mercado que há bons anos ele é um mercado que vem crescendo e cada vez mais estável, por exemplo, para nós produtores, quanto à comercialização. É um mercado que normalmente ele não tem uma queda do que nós recebemos pelo produto. Ele tem às vezes algum aumento, depois ele volta, mas sempre num patamar bastante estável, o que nos dá uma facilidade para fazer uma programação de despesas na propriedade, porque a gente sabe quanto que normalmente vai receber por esse produto e não temos dificuldade de venda desse produto também, porque a gente tem uma escassez muito grande no mercado da carne ovina. Diga-se que somos um importador, por exemplo, do Uruguai, nosso vizinho, se importa muita carne ovina. Hoje, se nós aumentássemos no próprio Rio Grande do Sul, nosso consumo per capita de carne de ovina gira ali em torno de 450 gramas ano por habitante. Então, ou seja, é um consumo muito pequeno. Se a gente aumentar um pouquinho este consumo, a gente já não dá conta de atender. Por isso que precisamos aumentar os rebanhos novamente, voltados cada vez mais para a carne, para atender essa grande demanda que cada vez vem crescendo mais no nosso estado. Bom, como é que foi o trabalho de estudo que você realizou para se chegar a uma raça que seria aquela que você imaginou que seria a mais adequada para a sua propriedade rural? E essa é uma questão muito importante, porque se você faz uma escolha errada, daqui a pouco acaba se frustrando lá na frente e acaba não obtendo os resultados que você gostaria, né? Hoje, quando a gente fala em raça de ovinos, tem uma gama gigante de raças e não existe uma raça melhor ou pior. É a raça que vai se adaptar à sua propriedade. E quando eu falo a propriedade, não só ao microclima dela, e sim também a forma de manejo com que você quer trabalhar com esses animais. Eu, na minha propriedade, eu optei por trabalhar com as matrizes, ou seja, com as mães Texel, por ser uma raça já bem consolidada em toda a nossa região, uma raça bastante rústica, ou seja, eu costumo brincar que ela é o tanque de guerra das ovelhas, ou seja, então ela aguenta bastante as intempéries, as nossas adversidades climáticas que a gente tem tido, né, com certa frequência, tem uma exigência nutricional não muito alta, né, ou seja, em períodos difíceis a gente consegue manter ela com algumas restrições, então foi o que eu escolhi. Mas essa para ser as mães. Quando a gente fala hoje em mercado de corte, a gente não pode aportar todos os esforços normalmente em uma raça só. Então a gente faz os cruzamentos industriais, né? Ou seja, coloca outras raças em cima para entregar o que o mercado quer. Porque hoje eu acho que o principal desafio nosso enquanto produtor rural é atender o que o mercado quer, o que o consumidor quer lá na ponta, na gôndola do mercado quando vai comprar. Então para isso, hoje se quer cada vez os cortes mais finos, um corte muito apreciado pelos nossos consumidores hoje, por exemplo, é o carré ovino, né? Que vulgarmente falando é o lombo do animal ali, a parte superior. Então o que a gente precisa cada vez buscar animais com uma morfologia de animais com carcaças mais compridas para ter um melhor aproveitamento, né, de carré. Então este ano a gente está fazendo aí uma aposta com as mães Texel e com os carneiros Hampshire para poder fazer um melhor acabamento. A Texel, que já é uma raça carniceira, que dá um volume de carcaça muito bom e um acabamento de gordura muito satisfatório de forma externa, e o Hampshire Down, que também coloca uma carcaça, imprime uma carcaça muito boa, uma carcaça de forma muito precoce
e também tem um ótimo aproveitamento em termos de marmoreio, que é aquela gordura interna da carne. Então a gente une esses dois mundos, ou seja, uma carcaça de um bom tamanho, com um acabamento de gordura externo interessante e também imprimindo este marmoreio interno que dá tanto uma suculência quanto um sabor extra na nossa carne. Bom, a gente aprendeu um pouco mais sobre isso em uma visita que nós realizamos há pouco tempo atrás ao frigorífico Coqueiro, na cidade de Camaquã. Então, foi um aprendizado riquíssimo que nós obtivemos conversando com especialistas, né, de um frigorífico conceituado no estado do Rio Grande do Sul, e se entrou também no assunto da ovinocultura, né, sobre alguns aspectos que são obrigatórios nas propriedades rurais, as inspetorias que são feitas. Não é simplesmente você criar ovelhas, mas é você ter o modo adequado, né, para criar essas ovelhas, atendendo toda uma legislação que tem por trás também disso, e essa legislação ela vem justamente para dar aquela qualidade ao consumidor final. Exatamente. Então hoje nós temos que obedecer todo um calendário sanitário, né, tem que se cuidar, ou seja, tem algumas vacinas obrigatórias, como clostridiose, e tem que se fazer um controle, não precisa entregar comprovante, mas tem que estar sempre atento ao piolho ovino que existe, então também, né, que é uma enfermidade que a gente tem que cuidar. São alguns cuidados que tem que se ter, e quando se fala de carne para consumo humano, a gente não pode esquecer que tem que cuidar todas as carências para medicamentos, quando porventura são usados, qual a forma de alimentação que vai ser dado para esses animais, a procedência tanto dos grãos quanto de todos os insumos necessários para a alimentação desses animais. Tudo isso nós temos que ter essas procedências e cuidar de que forma vai ser o manejo do animal, porque o próprio manejo, o bem-estar do animal influencia, né? O manejo do animal sendo com bem-estar, um animal confortável, ele produz mais. Um animal desconfortável produz menos. Como nós buscamos uma qualidade de produção, por exemplo, no nosso caso, nós vemos cada vez selecionando mais matrizes prolíferas, ou seja, matrizes que dão partos gemelares, para que uma matriz, né, coloque 2 cordeiros no ano para nós. Então, logo a gente precisa dar um bem-estar para que ela tenha uma nutrição adequada, que ela possa fornecer leite adequado, né, a leite bem esses 2 cordeiros, para que seja uma produção satisfatória. E com esse bom manejo, além disso, a questão tanto de bons tratos animais, porque mesmo um animal, ninguém está vendo que eu vou fazer os maltratos nos animais, vai ficar imprimido na carcaça quando eu mandar um manejo errado, um empurrão, alguma coisa, uma superlotação dentro de um caminhão vai me ocasionar muitas vezes uma mancha na carne, um hematoma que depois lá na hora do abate vai aparecer nessa carcaça também. Uma série de cuidados, né? Existem os mitos e verdades também, né, na criação de ovinos. A gente sempre ouviu falar de que são animais mais sensíveis do que outros, que é mais difícil, né, o manejo desses animais dentro da propriedade rural. A gente já ouviu se falar também que na zona da várzea não se pode ter ovelhas, porque elas não podem com ambiente muito úmido. O que é verdade nisso? Na verdade, isso é uma série de mitos por uma questão de manejos, um costume antigo de como se criava ovinos, né, 100% assim solto a campo, que pode ser também, mas o ovino, ele, na verdade, o que muitas vezes era mal entendido, que o ovino é um animal de ciclo rápido, ou seja, ele tem um metabolismo muito rápido. A gente vê isso pela própria questão do ciclo de reprodução. É um animal que, aí arredondando, né, por volta de 5 meses é o período de gestação do ovino, por volta de 6 meses o cordeiro já estaria, né, bem cuidado, apto a ir para o abate, por exemplo. Então, num ciclo aí de 9, no máximo 10 meses, a gente já tem o ciclo completo com, né, o encaminhamento do produto final. Então, ou seja, se a gente for comparar com um bovino, por exemplo, um bovino, a vaca estaria recém num período ainda gestacional de 9 meses para poder aí a gente ter, ou seja, é um ciclo muito rápido. Isso se reflete também na forma de manejo, ou seja, ela é um animal que perece muito rapidamente de uma enfermidade, não é que ela seja mais fraca. Quando ela é acometida por uma enfermidade, isso caminha muito rápido por ser um animal de ciclo muito rápido, metabolismo muito rápido, mas de mesma forma ela responde muito rapidamente com a intervenção rápida. Então ele é um animal que precisa
de um cuidado um pouco mais diário, ou seja, nós estamos estando todos os dias de olho no nosso rebanho, identificando algum animal com alguma necessidade e intervindo de forma imediata, não deixando para amanhã. São animais que eles são muito resistentes, eles não têm esse problema, ou seja, são muito resistentes à intempérie de clima, se adaptam muito bem em clima quente, em clima frio. A umidade, ela não é um problema, ela é um problema quando nós não temos uma seleção animal adequada, ou seja, quando nós temos indivíduos que têm alguns problemas, esses indivíduos não podem ficar na propriedade para não transmitir esses genes, esses problemas na frente. A maioria dos problemas que nós temos de ovinos são resolvidos com uma boa seleção. Então, ou seja, a gente, não é um termo que o pessoal gosta de escutar, mas na pecuária é normal, ou seja, a gente descartando matrizes, né, e carneiros que têm esses tipos de problema, não mantendo eles na propriedade como reprodutores para não passar essas deficiências para frente. Nós fazendo essa seleção, limpando esses indivíduos dos nossos rebanhos, é um animal muito resistente e de fácil trato. Costumo falar aqui, é uma atividade muito boa para jovens em propriedades, até mesmo para mulheres, ou seja, porque uma pessoa de médio porte e 50 quilos consegue conter tranquilamente uma ovelha para fazer um manejo. Agora, quando a gente vai falar de um bovino, não é tão fácil da gente conter. Então, ou seja, é uma atividade muito fácil para pessoas jovens que querem ficar no campo muitas vezes, para a mulher que quer ter a sua atividade também dentro da propriedade como uma renda extra, é uma atividade muito interessante pensando nessa forma de manejo. Bom, você não é o único ovinocultor aqui da cidade de Camaquã. Existe a possibilidade de uma união de ovinocultores aqui do nosso município, porque a gente sabe que muitas vezes essa união ela é importante, ou através de um núcleo, ou através de uma associação, para que haja o complemento de informações, uma troca de experiências entre os próprios criadores e até mesmo para que se viabilize, né, alguns incentivos, sejam eles governamentais, sejam eles através da educação no campo. Como é que estão essas tratativas? Bom, então a ideia da criação do núcleo foi justamente para a gente poder juntar esses produtores em função dessa troca de matriz que a ovinocultura teve, da lã para a carne, acabou que o pessoal acabou se separando muito, não tendo muito contato. Os ovinocultores da nossa região acabam não tendo um elo de ligação para a gente trocar ideia, conversar, colocar alguns projetos que podem ser de forma coletiva juntos. Então, com este intuito, conversando com o Sindicato Rural de Camaquã, nosso presidente Arilei topou essa ideia da gente colocar em prática um núcleo de criadores de ovinos, para que a gente possa aproximar os criadores de ovinos, trazer todos juntos, ter meios de comunicação para falar somente para os ovinocultores e podemos aproveitar, né, que nós temos, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, um programa de incentivo à retomada da ovinocultura, um programa que ficou, de certa forma, um pouco parado em função das enchentes que tivemos no estado, tudo, né, como tudo, acabou ficando um pouco parado, mas que está sendo retomado. Mas para ter acesso a esses programas, a gente precisa ter uma união, precisa que uma entidade chancele. Então, essa entidade é o Sindicato Rural, o mais indicado, através da formação deste núcleo, para que nós possamos acessar essas verbas que têm governamentais disponíveis para trazer tanto formação, através de uma formação de profissionais que possam atender diretamente os ovinocultores, poder trazer programas do próprio Senar, né, para a gente poder ter essas assistências técnicas voltadas ao ovinocultor. Cursos de especialização, cursos de tosa, de casqueamento, de manejo, de confinamento de ovinos, que é algo que está muito em voga, cada vez aumentando mais os confinamentos de ovinos no estado do Rio Grande do Sul, para o produtor daqui a pouco montar até o seu próprio confinamento, ou mesmo para entender como funciona o confinamento, para vender para os confinamentos. E chegando até, né, que é o nosso plano, o nosso sonho aí para o futuro, organizar os ovinocultores para que nós possamos juntar esses produtores, principalmente os pequenos produtores que produzem ali 15, 20, 30 cordeiros, que a gente possa juntar para poder montar lotes maiores aqui na região e poder fazer vendas melhores direto para frigoríficos ou para grandes confinadores que, para viabilizar muitas vezes um frete,
seja, nós juntando aí 100, 150 animais de mais de um produtor, a gente consegue um valor por quilo muito melhor, porque é o frete de um caminhão só, ele não tem que ir em diversas propriedades, ficar rodando, buscando, então a gente consegue uma remuneração ainda melhor pelo nosso produto. Bom, então os criadores de ovinos que estão assistindo o nosso programa neste momento e que querem entender um pouco mais, querem saber sobre como deve funcionar esse núcleo, como é que eles fazem para entrar em contato contigo para obter essas informações? Então agora, no momento, né, nós estamos buscando, né, a primeira tentativa aí para o dia 30 agora, próximo dia 30, próxima quarta-feira, né, uma reunião no sindicato rural, às 19h30, para formação deste núcleo, ou seja, estamos convocando, né, pedindo a todos os criadores, independente do tamanho da sua produção, se você tem 10, 15, 20 animais, se você tem 100, 200 animais, você pode participar do núcleo, não é necessário já ser sócio do Sindicato Rural de Camaquã, até porque, como eu falei, para a região, para Dom Feliciano, Chuvisca, Camaquã, Cristal, Arambaré, Cerro Grande, Sentinela, né, TAPS, todos os criadores da nossa região que quiserem participar estão convidados para nós formarmos este núcleo. Precisamos aí de um número bom de produtores para viabilizar essa formação. Então, no dia 30, às 19h30, no Sindicato Rural de Camaquã, só o que nós estamos pedindo é que entrem em contato com o Sindicato Rural de Camaquã, pode ser pelo telefone, WhatsApp do Sindicato Rural de Camaquã, e confirme a sua presença para que nós saibamos que vai ter pelo menos um mínimo de produtores para que a gente possa, que a ideia é nesse dia 30 mesmo, a gente já possa chancelar a abertura do núcleo, né? Então, convidando, né, insistentemente todos os produtores que agora é o momento, né? Você, produtor que está me escutando, agora é o momento de nós fazermos esta união para poder trabalharmos e desenvolvermos melhor essa cadeia da ovinocultura aqui em toda a nossa região e profissionalizar cada vez mais essa cadeia para ter melhores resultados e, quem sabe no futuro aí desenvolver até mesmo um trabalho de cooperativismo, né, associativismo, quem sabe pensar aí mais longe até em um abatedor a mais na região, ou seja, tudo é possível, mas precisamos caminhar juntos.